uma palavra importante para o nosso penúltimo culto do ano de 2023. Abra o seu coração, pois é importante estarmos com o coração aberto para ouvir a palavra de Deus. No livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo ou Shemot em hebraico. Shemot significa nomes. Livro de Shemot, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo 1. O texto é, com toda certeza, muito conhecido, pois é um dos principais personagens das Sagradas Escrituras. A partir do versículo 1 diz assim: E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio Nilo. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse: Vai. Foi, pois, a menina, a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Amém? Querido Deus, nós estamos diante da Tua palavra e nós a reverenciamos, a Tua palavra. E pedimos, Senhor, que o Senhor abra a porta da Tua palavra e abençoe de uma maneira especial para falar conosco, de uma forma poderosa, através da Tua palavra, Santo e bondoso Deus. Nós te pedimos no nome de Jesus. Poder sentar, queridos, abra o seu coração. O tema da mensagem que irei pregar é a confiança centrada em Deus. Amém? A confiança centrada em Deus. Grave isso, grave esse tema. Não esqueça desse tema, porque nós iremos pregar nesta noite sobre a confiança centrada em Deus. Glória a Deus. O texto revela a forma em que a mãe de Moisés, ou de Moshe no hebraico, consegue criar aquela criança em um momento tão atribulado, tão confuso. E é interessante que a filha de Faraó é quem coloca o nome naquela criança. Porque a filha de Faraó, ela adotou aquela criança para si, e ela escolhe um nome egípcio, Moshe, no português é Moisés, um nome egípcio que significa tirado das águas, amém? Em egípcio significa tirado das águas.
uma palavra egípcia, né? Esta palavra nós podemos associar à palavra tirar, uma palavra que se encaixa muito bem ao homem que tirou o povo de Deus do Egito, amém? Tirou o povo de Deus do Egito, um homem cujo nome em egípcio significa tirar das águas, tirar das águas. Certamente que a filha do faraó colocou esse nome com a intenção de que Moshe nunca se esquecesse de que ela tirou ele das águas do rio Nilo. Amém? Então a intenção da filha de faraó era essa, que Moshe nunca, jamais esquecesse que ela tirou ele das águas do rio Nilo. Então ela colocou o nome de tirado das águas, Moshe. No hebraico a palavra é masher. Masher, em hebraico, significa empréstimo. Olha como é interessante o hebraico. A palavra Moshe é uma palavra egípcia, amém? No hebraico nós encontramos a palavra masher, que significa empréstimo, que também a gente pode associar com a vida de Moshe. Nós podemos associar que Moshe foi emprestado para o Egito por 40 anos, não era do Egito ele. Ele também foi emprestado para Midian, onde ficou 40 anos apacetando as ovelhas do seu sogro Jetro. Ele foi emprestado para o deserto de Midian. Apenas os últimos 40 anos da vida de Moshe é que Deus usou para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Amém? Então observe que desde o nome daquele menino, daquela criança, nós conseguimos encontrar algumas particularidades que revelam coisas interessantes na vida de Moshe. Agora, eu não quero falar sobre Moshe em si, mas sim da confiança centrada em Deus. Eu apenas fiz uma introdução para chamar a atenção de vocês, amém? Deus usou algumas mulheres, 3 mulheres, para cumprir os propósitos dele na vida daquela criança. Joquebede, Miriam e a princesa filha de Faraó, amém? Então Deus usa 3 mulheres para aquele enredo. Deus dependeu de 3 mulheres, e é interessante como aquelas mulheres participaram de uma forma brilhante na vida, no ministério daquela criança. Glória a Deus. Uma referência também importante na vida daquela criança é que diz o texto no versículo 1 que ele era, o seu pai e a sua mãe era da tribo de Levi. Amém? Então Moshe, aquela criança, era da tribo de Levi. Tanto o seu pai como a sua mãe, diz o versículo 1, eram da tribo de Levi. Dá uma outra mensagem esse versículo 1. Mas preste atenção aqui. Da tribo de Levi era aquela criança. A tribo de Levi foi a tribo que Deus, o Eterno, escolheu para que o representasse no meio do seu povo. Amém? A tribo de Levi era a tribo sacerdotal que representava o Eterno, sendo o Eterno a sua porção para sempre. Então, somente a tribo de Levi ganhou esse destaque entre o povo de Deus. Glória a Deus. E os pais daquela criança eram da tribo de Levi. O primeiro conceito que nós iremos avaliar em alguém que está com a sua confiança centrada em Deus, o primeiro conceito é que ela procurou possibilidades. Diga comigo, procurar possibilidades. Procurar possibilidades. Versículo 2 diz assim: e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, ela se encantou com ele,
escondeu por 3 meses. Preste atenção aqui. Joquebede já tinha 2 filhos, Miriam e Arão. Então Moshe era o 3º filho de Joquebede. Mas o texto diz que aquela criança era tão linda que ela ficou encantada, impactada. E ela então resolve esconder aquela criança por 3 meses, porque só deu para esconder até 3 meses. Então o primeiro conceito é procurar possibilidades. Observe que a gravidez de Joquebede veio em um momento tão complicado, e naquela época não era como hoje, que as pessoas se programam para ter um filho, sim ou não? Naquela época o filho surgia de repente ficava grávida. Só que no Egito estava acontecendo uma ordem do rei, de Faraó, de que toda criança que nascesse do sexo masculino deveria ser entregue para ser lançado no rio Nilo e ser devorado pelos grandes crocodilos do Nilo, de 7 metros de comprimento, 6, 7 metros de comprimento, temidos crocodilos do Nilo. E no contexto diz que Faraó havia lançado uma ordem: toda criança que nascesse do sexo masculino deveria ser lançado no rio Nilo. E o que essa mulher faz? Ela procura possibilidades para não entregar na mão de Faraó o seu filho do sexo masculino. Amém? Glória a Deus. A sua gravidez, nós não sabemos, o texto não revela como foi a gravidez de Joquebede, se foi bom, se foi ruim, se foi turbulenta, não sei. Mas certo que ela mesma fez o seu parto junto com o seu esposo, porque ela não podia chamar nenhuma das parteiras, porque justamente eram as parteiras que tinham a autorização e a ordem do rei do Egito para poder matar as crianças do sexo masculino. Então certamente que Joquebede, ela mesma fez o seu parto junto com o seu marido, com o auxílio dos seus 2 filhos, Miriam e Arão. Amém? Glória a Deus. Então Joquebede procura possibilidades para não entregar aquela criança na mão de Faraó. Ela faz o seu próprio parto. Ela procura possibilidade de forma oculta. Ela não expõe para nenhum dos seus vizinhos, para não ter, o perigo de alguém denunciar aquela criança. Agora presta bem atenção aqui. Ela ousou numa estratégia, confiando em Deus, porque a sua confiança, diga comigo, estava centrada em Deus. O que dava garantia para Joquebede que ela teria sucesso? A sua confiança estava centrada no eterno. Glória a Deus. Ela estava no Egito, habitava no Egito, como escrava no Egito, mas o Deus dos céus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, estava olhando para o seu povo de olho nela. Bendito seja o eterno para sempre. Glória a Deus. A confiança centrada em Deus procurava possibilidades em meio a tantas incertezas. Por que será que hoje parece que a nossa fé diminuiu, né? Porque quando nós encontramos tantas incertezas, ou muitas incertezas, na maioria das vezes as pessoas sucumbem. Deixa de agir, deixa de fazer. O que Joquebede faz? Ela procura possibilidades para não entregar o seu filho para ser morto pelo rei do Egito. Então ela procura com a sua confiança centrada em Deus. Glórias ao nome bendito do Senhor. Então o que Joquebede faz? Ela gera aquela criança, ela fica o seu período de gravidez, com todo o enredo daquelas notícias, e certamente que muitas amigas de Joquebede entregou o filho para ser lançado no rio Nilo.
Certamente que muitas amigas ou pessoas que ela conheceu, chegou a notícia: olha, fulana gerou um filho, e era menino, era. Só que Faraó jogou no Nilo. Se fosse menina, podia criar, não tinha problema nenhum. Mas menino não podia criar, tinha que ser lançado no rio Nilo. E Joquebede gerou aquela criança em meio a essas incertezas. Acreditando em Deus, ela buscava recursos com confiança centrada em Deus. Quantas vezes nós chegamos em um ponto da nossa caminhada, da nossa vida, e nós não conseguimos enxergar uma saída? Olhe para mim aqui. Você tem fé em Deus? Porque a fé visualiza o impossível. A fé abre portas de possibilidades que não estão visíveis a olhos humanos. Talvez o marido de Joquebede, quem sabe, que a Bíblia não fala o nome dele, mas destaca o nome de Joquebede, que é incomum no hebraico, incomum entre os judeus citar o nome da mulher e não citar o nome do homem. É incomum, mas a fé de Joquebede, o comportamento de Joquebede, a maneira em que Joquebede expressava sua fé em Deus foi de tal ponto que o seu nome ficou escrito nas sagradas escrituras. Bendito seja o Eterno para sempre. Nós precisamos entender, no meio de um mundo conturbado em que nós estamos vivendo hoje, onde determinadas circunstâncias dizem não, o Espírito de Deus está dizendo para você nesta noite: continue, coloque a sua fé centrada no Eterno, porque Deus te dará vitória no nome de Cristo Jesus. Aleluia, bendito seja Deus. O segundo conceito que nós podemos avaliar de alguém que tem a sua fé centrada em Deus é que ela reconhece os seus limites. Diga comigo: reconhece os seus limites. Reconheceu os seus limites. O versículos 2 e 3 diz assim: e a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses, versículo 3, não podendo, porém, mais escondê-lo. Tomou uma arca de junco e a revestiu com barro e betume, que era um costume, até os barcos grandes eram feitos assim. E ela revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, e o pôs nos juncos à margem do rio. Observe que a situação ficou apertada. Sim, 3 meses ela teve sucesso, e a Bíblia não dá detalhes do que aconteceu enquanto ela esteve escondendo aquela criança. Olhe para mim, por favor, não perca. 3 meses ela pôde esconder aquela criança, e isso é fato. Só que chegou um momento que não dava mais para esconder. E aí, entrego a Faraó? Não. Vamos para a segunda etapa, porque ela vai ser melhor do que a primeira. Você acredita assim? Levante a mão e diga glória a Deus. A segunda etapa com certeza será melhor do que a primeira etapa, porque o Deus eterno trabalha em favor daquele que o busca, daquele que o serve, daquele que a sua confiança está centrada no Senhor. Bendito seja Deus para sempre. A situação ficou apertada, não sabemos de que maneira, mas chegou o ponto em que Joquebede tinha que mudar o seu plano, ao invés de manter o menino com ela. Preste atenção aqui. A partir dali, manter o menino em seus braços ficou muito perigoso. Ela tinha que mudar a estratégia. Ei, quem tem fé em determinadas circunstâncias pode tomar decisões que de repente para alguém parece loucura, mas ela precisava fazer aquilo. Não dava mais para esconder. Quem sabe, vamos fazer uma conjectura, podemos fazer, quem sabe houve uma denúncia
Quem sabe alguém denunciou e os soldados estavam vasculhando as casas ao redor e chegando próximo à casa de Joquebede. E ela observava e via aqueles homens entrando de casa em casa, e está chegando perto, não tem mais o que fazer. Eu preciso iniciar uma nova etapa. Começa a terceira fase. Diga comigo a terceira fase. A gestação até o parto foi a primeira fase. O nascimento e os cuidados até os 3 meses foi a segunda fase. Agora começa a terceira fase. Talvez a fase mais difícil é a terceira fase. E às vezes você pensa assim, o pior já passou. Ei, olha para mim, na vida de Joquebede, não. O pior acabou de começar. Sabe por quê? Agora ela não podia mais segurar aquela criança com ela. Uma coisa é ter uma prova concreta de que o menino está ali com ela. E outra coisa, ela tem que abrir mão do menino, não vê-lo mais e aguardar na ação, no mover de Deus, da mão do Todo-Poderoso em favor da vida dela. Bendito seja o Senhor para sempre. Essa, com toda certeza, é a fase mais difícil nos dias em que nós estamos vivendo, porque as pessoas estão cada vez mais sem fé, cada vez mais céticas, cada vez mais sem reverência, cada vez mais falta reverência, cada vez mais falta Deus na vida das pessoas, no lar das pessoas, na casa das pessoas. Cada vez mais existe a ausência de Deus. Então, com certeza, essa é a fase mais difícil para essa geração que nós estamos vivendo. Porque as pessoas estão muito bem quando tem uma prova concreta. A poupança tem bastante dinheiro, então não tem problema. Não tem problema que a gente vai lá e tira do saldo, e vai lá e paga, e realiza aquilo que está precisando. E quando não tem mais possibilidades? Será que a nossa confiança permanece centrada em Deus? Porque Joquebede não podia mais esconder aquela criança. A prova concreta de algo que Deus deu para ela, de um presente que Deus deu para ela, a prova concreta daquele presente, porque os filhos são herança do Senhor. Levante a mão e dê glória a Deus por isso. E o judeu conhece e reconhece isso, que os filhos são herança do Senhor, de modo que quando nasce até hoje uma criança do sexo masculino na cultura judaica, eles adoram e bendizem o nome do Eterno, porque é um presente que veio de Deus. A prova concreta ela tinha, mas agora ela tinha que abrir mão da prova concreta e entrar na terceira fase. E agora fazer a prova concreta daquele em quem estava centrado a sua confiança. Glória a Deus. Quem sabe você chegou nessa fase. E eu quero que você entenda uma coisa: o Eterno não mudou. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua sendo o mesmo Senhor. Quantos aqui acreditam nisso? Levante a sua mão e diga glória. O momento de reconhecer o nosso limite talvez seja o pior momento. O momento de olhar para nós mesmos e reconhecer o nosso limite. Talvez seja o pior momento. E para muitas pessoas isso é horrível. Quantas pessoas que só conseguem reconhecer a soberania de Deus em um leito de enfermidade, e muitos nem em um leito não conseguem reconhecer. Eu já contei alguns testemunhos aqui para vocês. Eu não vou falar hoje, por causa do tempo. O pior momento chegou na vida de Joquebede. Enquanto aquela criança estava nas suas mãos, existia uma prova concreta. Agora a terceira fase não foi fácil para aquela mulher. Chega ao limite da provação da sua fé. Você já se sentiu assim alguma vez?
chegar ao limite da provação da sua fé, chegar o momento em que Deus resolve provar a fé daquele que ama. Muitas das vezes é de forma que nós não conseguimos entender ou avaliar, mas Deus está no negócio. Oh, glória! Você crê assim? Diga amém. Deus está no negócio, Ele sempre está no negócio. Glória a Deus. Não entregou o menino para ser afogado no Nilo e ser comido pelos crocodilos, mas ela mesma, diga comigo, ela mesma, com muito cuidado, levou aquela criança até o Nilo e colocou a criança nas águas do Nilo. Ela não entregou nas mãos de Faraó, mas ela, de uma forma cuidadosa, diga comigo, de uma forma cuidadosa, ela colocou aquela criança no rio Nilo. Ei, ela não jogou o seu filho no rio Nilo. Ela fez diferente. Ela preparou uma estratégia. E aquela estratégia que Joquebede preparou, enquanto ela preparava aquele cesto que ela mesma construiu, eu creio assim, quantos creem assim, diga amém. Quem sabe o marido dela e as crianças, Arão e Miriam também participaram, né? Mas enquanto os soldados começaram a vasculhar o bairro dela, o local da sua habitação, estava próximo da sua tenda, ela olha, corre lá e faz uma assim, e ela não podia sair, e teve a ajuda da sua família. Ei, olhe para mim, você precisa da ajuda da sua família. É profético para você nesta noite. Sem a ajuda da sua família, você não vai conseguir chegar e alcançar os propósitos de Deus sobre a tua vida. Existe uma necessidade da ajuda da família. E Joquebede, quando ela está preparando aquela arquinha de junco, imaginemos o quanto aquela mulher chorou e orou. Imaginam que aquele episódio durou uma madrugada inteira. Ela preparando aquele recipiente, aquele barquinho do tamanho de um carrinho de bebê, para colocar aquela criança ali. Mas é interessante que Joquebede não coloca a criança lá todo sujo, todo fedido, todo desarrumado, não. Ei, olhe para mim aqui. Ela quis surpreender a filha de Faraó. Ela preparou como um presente para a filha de Faraó. Ela perfumou Moisés. Ela arrumou aquela criança. Ela deu banho naquela criança. Ela não colocou aquela criança ali dentro daquele cesto cheio de cocô, de xixi, não. Ela preparou aquele cesto, aleluia, de uma forma especial. Ela preparou e estava dizendo assim: Deus, o Senhor está nesse negócio. Manda, leva essa criança como um presente para a filha de Faraó, porque ela toma banho logo ali, e eu sei que ela toma banho logo ali, e ela prepara aquele presente para a filha de Faraó. Ei, olhe para mim aqui, não sabendo ela que o Deus eterno daria o presente de volta para ela. Levante a sua mão e adore ao Senhor, porque Ele está aqui, e Ele vai recompensar você pela sua fé, pelo nível da sua confiança no eterno. Bendito seja Deus para sempre. Ela preparou um presente para a filha de Faraó. Glória a Deus. O próximo conceito que nós iremos, e o último conceito que nós iremos avaliar, é a participação do Deus eterno. Deus participa com ela. Repita isso: Deus participa com ela. Você acredita que Deus participa com você? Você acredita nisso? Que Deus participa com você? Você não está sozinho. Você não caminha sozinho.
você não faz sozinho. Deus está participando juntamente contigo, e você precisa visualizar esse conceito que é real na vida de todo aquela que serve, que adora e que teme ao Deus eterno. Bendito seja Deus para sempre. O Senhor está caminhando contigo, o Senhor está participando juntamente contigo. Glória a Deus. O Senhor está participando contigo. Eu quero repetir, para que isso fique fixado na sua mente e você não encha ou não dê lugar ao seu coração de encher de orgulho. Eu quero que você entenda que Deus está participando contigo, e você vai viver essa etapa para a honra e para a glória do nome do Eterno. Deus participa com ela, versículos 9 e 10. Então lhe disse a filha de Faraó, disse para quem? Para Miriam, criança, adolescente, irmã de Moshe, que quando a mãe preparava aquele presente, perfumou tudo aquilo, organizou aquela criança, deu um trato, ficou irresistível aquela criança. Oh, glória! Quando ela preparou aquela criança de uma forma irresistível, ela falou assim: Deus, aquela mulher não vai resistir. Glória a Deus. Aquela mulher fez aquilo com muitas lágrimas. Aquela mulher preparou aquele presente com muitas lágrimas. Aquela mulher preparou aquele presente, enquanto ela preparava, ela orava ao Deus eterno incessantemente. Ela não parava de orar um segundo. Talvez o pai de Moshe em algum momento tosquenejou, mas a mãe é mãe. Olhe para mim aqui, mãe é mãe. Glória a Deus. Mãe atua numa dimensão diferente do pai. Você entendeu? Diga amém. Mãe atua, age de uma forma diferente, numa dimensão diferente. Isso é bíblico. Bendito seja o Senhor para sempre. Não há o que contestar. Ela preparou aquele presente com muitas lágrimas. E o texto diz assim: então disse a filha de Faraó a Miriam, versículo 9 e 10: leva este menino e cria-me, e eu te darei o salário. Não, aqui já era para Joquebede, para a própria mãe. E disse a filha de Faraó, depois que Miriam trouxe. Agora preste atenção aqui, eu estou correndo por causa do tempo. Você percebeu isso? Quando Miriam percebe que a filha de Faraó olha aquele presente e se apaixona, amor à primeira vista, e coloca um nome. Aquela mulher não esperou o outro dia para colocar o nome. Ela marcou a vida daquela criança com um nome que significa uma palavra que mudaria a história do povo de Deus. E ela nem sabia disso. Era um homem que tiraria o povo de Deus do Egito. Ela escolhe uma palavra que significa tirar o povo do Egito. Profeticamente, levante a mão e dê glórias ao Senhor, porque Deus sabe de todas as coisas. Ele opera aonde você não entende, Ele faz de maneira que você não conhece. Glórias ao Senhor. Espere de Deus milagres ao teu favor. Receba isso, é profético sobre a tua vida. Aquela mulher enxuga as lágrimas para não expressar para a filha de Faraó que ela era a mãe. Ela tinha que se ajeitar, porque ela estava gemendo em lágrimas. Aleluia. Ela tinha que se ajeitar agora. E ela vai se apresentar, a filha de Faraó. A própria irmã de Moisés trouxe a mãe. E ela vai, chega lá, a filha de Faraó olha para ela e diz assim: olha, o nome do meu filho é Moshe. Eita glória. Você vai cuidar dele e eu vou te pagar o salário devido.
O filho era dela, e ela ia ser paga para criar do filho que era dela. Olha para mim aqui, ela podia expor o seu bebê em qualquer lugar no Egito, porque estava guardado pela mão do Eterno. Bendito seja Deus para sempre. Olha para mim aqui, você acredita que Deus cuida da tua família? Ele está guardando, o inimigo não pode tocar, porque é aquele que é de Deus. A palavra de Deus diz profeticamente: o maligno não toca naquilo que é do Senhor. Fique de pé, por favor. Glória a Deus. Pagou o salário. Glória a Deus. Aquele com certeza foi um momento inesquecível na vida de Joquebede. As suas amigas não viveram o mesmo milagre. Olhe para mim aqui. Deus escolheu você para fazer. Eu vou repetir de novo. Deus escolheu você para fazer. Para que você proclame o nome do Eterno. Para que o nome do Eterno seja conhecido através da sua vida, da sua confiança centrada no Eterno. Amém, glória a Deus. A sua confiança precisa estar centrada em Deus, e você vai ver maravilhas. Isso é profético. Quem pode receber, levante a sua mão e receba. A sua confiança precisa ficar centrada no Eterno, e você verá milagres da parte de Deus. Bendito seja Deus para sempre. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Eu já ultrapassei o tempo. Feche os teus olhos. Querido Deus, nós nos rendemos diante da tua poderosa palavra. E eu te peço, Senhor, em favor de cada um que ouviu a tua palavra, que o Senhor esteja agindo, operando